Em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão especial convocada através do requerimento número 023/2019, de autoria do deputado Zé Inácio Lula, destinada a debater a campanha da Fraternidade 2019, tendo como tema Fraternidade e Políticas Públicas. Convido a compor a mesa Padre Crisantônio da Conceição Silva, coordenador arquidiocesano de pastoral, neste ato representando o bispo Dom Belisário. Padre Luiz Carlos, assessor arquidiocesano da equipe de campanhas da Fraternidade. Excelentíssimo senhor Francisco Gonçalves, secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Excelentíssimo senhor Júlio Prazeres, juiz eleitoral, neste ato representando o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Senhor Nonato Chocolate, secretário municipal da SEMAPA, neste ato representando o prefeito municipal de São Luís. Ouviremos o hino da campanha da Fraternidade 2019, interpretado por Emerson Gomes e Raimilson Dutra. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas. Por tua graça, ó Senhor ressuscitado, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou. Tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas. Por tua graça, ó Senhor ressuscitado, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas. Por tua graça, ó Senhor ressuscitado, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta da atual sociedade, da ação política com fé participar. É dom de Deus que faz do amor fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas. Por tua graça, ó Senhor ressuscitado, somos em Cristo hoje novas criaturas.
Somos em Cristo hoje novas criaturas, pelo direito e a justiça libertados. Somos nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor ressuscitado. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Agradecemos a presença dos deputados José Gentil, Zito Rolim, doutor Iglesio, nesta sessão solene. E registramos também a presença Francimar Melo, secretária adjunto da MOB, Valber Pereira Nascimento Filho, coordenador estadual da Pastoral Universitária, professora Cecília Amin, coordenadora da Comissão de Paz e Justiça, representando a CNBB, Simão Cirineu, representando o deputado federal Bira do Pindaré, Adão, coordenador do Grupo GEDAN, Cleonice Rocha, vice-presidente do Sindicep, Maria Adriana Oliveira, presidente da CUT, senhora ex-deputada Helena Riuli, que também muito nos honra com a sua presença nesta manhã. Assistiremos à exibição de um vídeo sobre a campanha da Fraternidade 2019. Nós necessitamos de inúmeras políticas públicas. A gente não tem um mínimo que a gente deveria ter, que a gente paga para ter. Nós não tínhamos nem como vir, por exemplo, até Brasília para reivindicar essas questões da titulação da terra, que está ligada a políticas públicas, claro, e outras políticas. Então, quem começou tudo isso com nós foi a Igreja Católica. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo da Quaresma. Quaresma, que é o caminho do encontro com Jesus crucificado, ressuscitado. Nova luz, novo horizonte, sentido iluminador da nossa vida. Nesse tempo precioso de transformação, de mudança, de conversão, somos convidadas a refletir uma realidade nossa. Neste ano temos como tema da campanha da Fraternidade, Fraternidade e Políticas Públicas, como lema, libertados pelo direito e pela justiça. Vamos participar, vamos refletir, vamos rezar essa realidade, para que assim nós ajudemos a ter um Brasil mais justo, mais fraterno, baseado no direito e na justiça. É importante lembrarmos que as políticas públicas são a maneira com que o Estado, o governo, efetiva ações em nome do bem público. Aquilo que a comunidade precisa ter e deseja ter, e que um governo terá de fazer com que aconteça para todos e todas. E nesse sentido, um aspecto fundamental das políticas públicas é que elas sejam construídas pelas pessoas também, porque dentro do processo da democracia, o direito não é algo que apenas é fornecido, ele faz parte de um processo de construção, e numa democracia cada vez mais participativa, as políticas públicas elas devem ser construídas pelas pessoas. Então, os passos para a elaboração e implementação de uma política pública, ela perpassa inicialmente pela necessidade. Primeiro é identificado o problema. Qual é a necessidade, qual é o problema naquela conjuntura, naquele grupo social, naquela comunidade, naquele bairro?
A partir da identificação do problema público ou problema político, esse problema entra na agenda de governo. Aí é um momento em que a sociedade organizada pode fazer a diferença, porque ela também tem que entrar nessa disputa, ela também tem que entrar nesse debate. Pode ser em fóruns, pode ser em coletivos, as pessoas precisam de se organizar, discutir o problema e levantar as possibilidades de soluções sociais para aquele problema. A partir daí, então, são tomadas as decisões. Essas decisões é que levam à identificação de um plano de ação para a implementação dessas políticas. Outra etapa muito conhecida é a avaliação de políticas públicas. Mas, ao contrário do que pareça, nem sempre a avaliação acontece ao final dessa política pública, da execução das ações dessa política pública. É desejável, inclusive, que a avaliação ocorra durante a sua implementação. A política pública não acontece de forma linear, como a gente costuma separar metodologicamente para poder analisar uma política pública. Ela acontece tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a política ela é formulada, ela também está sendo avaliada, ela está sendo implementada, ela está sendo reformulada, ela de novo é avaliada. Então, esse processo de fazer política pública é um processo que requer um olhar atento da sociedade durante todo ele, né? Do início ao fim. Com o tema Fraternidade e Políticas Públicas e o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça, a campanha da Fraternidade de 2019 convida-nos a refletir sobre a necessidade da implementação de políticas públicas que fortaleçam a cidadania e o bem comum. Participe em sua comunidade. Campanha da Fraternidade de 2019. Fraternidade e Políticas Públicas. Realização CNBB. Queridos irmãos e irmãs, no dia 14 de abril, domingo de Ramos, a Igreja Católica realiza a coleta nacional da solidariedade. Todas as nossas comunidades serão convidadas a dar a sua contribuição do caminho quaresmal realizado, o caminho da conversão, para podermos, nas dioceses e na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Fundo Nacional de Solidariedade, ajudar os irmãos mais necessitados. Essa coleta visa ajudar a construir políticas públicas, implementar políticas públicas, mas também apoiar pequenos projetos que ajudem os nossos irmãos mais necessitados. Faça o seu gesto de caridade. Nós, quanto igreja, queremos e defendemos políticas públicas que asseguram o desenvolvimento da vida. Portanto, todas as políticas públicas sociais que possibilita a igualdade, a emancipação das pessoas e o direito de se ter direito, nós, quanto igreja, defendemos e propomos para o Estado brasileiro. Por isso que é muito bom que o tema da campanha da Fraternidade esse ano traga esse assunto de políticas públicas, primeiro para que todas as pessoas possam ter acesso e conhecimento do que são esses instrumentos, para que as pessoas se apropriem dos espaços públicos, se apropriem da política e façam que ela seja realmente pública, ou seja, seja uma política transparente, universal para todos e não haja aquela politicagem de bastidores que favorece apenas alguns interesses individuais e pessoais. Sabemos que a igreja no Brasil tem uma grande capilaridade, uma grande incidência social, nós temos as diversas pastorais sociais, organismos, movimentos da igreja, enfim. Existem muitas forças e segmentos ligados à igreja no Brasil que atuam dia a dia com as pessoas, com as bases, com a sociedade, que conhecem as dores, as alegrias, as dificuldades, os anseios, as grandes demandas. Quando eu cheguei aqui em Itapeva, no ano de 2016, como bispo novo, logo fui procurado por algumas pessoas que estavam muito preocupadas com a realidade do lixão em nosso município. Foi apresentado um projeto que contemplava o fechamento do lixão, a construção de um aterro sanitário e a organização dos catadores numa cooperativa. E decidi chamar muitas pessoas para que tomassem ciência desse projeto. Convocamos uma reunião na qual foram chamados representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal, representantes da Igreja Católica, a Cáritas, Pastoral da Criança, as paróquias,
Apresentamos o projeto então a adesão foi total e hoje nós temos já a realidade da cooperativa. Aquela realidade que envolvia tantas famílias, as famílias dos catadores, foi mudada. As políticas públicas trazem para a gente mais oportunidade para a gente trabalhar, porque na nossa realidade, na propriedade, a gente tem muita condição de trabalhar, só porque precisa mais de ter conhecimento e ajuda para poder a gente seguir esses trabalhos da gente. Eu venho de uma família tradicional que os pais criavam os filhos para se casar e apenas ser donas de casa. Mas com as oportunidades eu passei a ter mais autonomia e agora sou uma pequena empreendedora. As políticas públicas, no caso que a gente tem acessado, primeiro foi a PRONAF, né, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, no qual a gente deu condições de estar comprando, né, algumas vacas leiteiras, reformando pastos, construção de curral. A outra política pública foi a moradia, Minha Casa Minha Vida, e na área de comercialização é o PENAI e o PA. Assim, para minha família, as políticas públicas veio no sentido da permanência no campo, com qualidade, com geração de renda, né, com uma vida mais saudável. O papel da igreja ajuda muita gente porque a igreja ela trabalha com a nossa realidade, né? Tem muito ajuda da igreja trazendo pessoas que vêm reforçar o que a gente já está fazendo e trazer mais capacitação para o nosso grupo, para a nossa associação. A igreja em si ela tem uma voz mais forte, né? Então a gente é mais visto através das igrejas. Ela tem uma capacidade muito grande de agregar as pessoas e de motivar as pessoas, os irmãos e irmãs na fé e também, né, de outras confissões religiosas, homens e mulheres de boa vontade, na construção de um projeto comum, né, que contempla a vida plena. A igreja tem essa capacidade, ela tem essa vocação. Em todos os locais em que nós estamos, nós temos ali a necessidade de não sermos nem cúmplices da ausência de uma política pública que seja pública e, por outro lado, também não sermos omissos em relação a essa mesma política. Nessa hora, claro, se é para todos e todas, é de todos e de todas e é com todos e com todas. E nós, como cristãos, como católicos, desejamos ser a presença misericordiosa de Deus. Uma presença misericordiosa significa cuidarmos daqueles que mais necessitam através das políticas públicas. Mas também queremos ter um gesto muito concreto de misericórdia no momento da coleta da campanha da fraternidade ou a coleta da solidariedade. A nossa contribuição não é uma contribuição meramente monetária, financeira. Não, é uma contribuição nossa de caridade, de fraternidade, de solidariedade. É um gesto misericordioso que pode nascer da meditação, da oração diante de Jesus crucificado e ressuscitado. Vamos participar. Queremos registrar também a presença da senhora Vete Botelho, ex-deputada estadual e ex-prefeita de Itinga do Maranhão, deputado Ariston, deputada Daniela Tema, deputado Marco Aurélio. Concedo a palavra ao deputado Zé Inácio Lula, autor do requerimento de convocação desta sessão especial, que falará em nome do Poder Legislativo.
Bom dia a todos e a todas. Quero, primeiramente, fazer uma saudação especial a todos os presentes que estão comparecendo para esse momento importante para debater um tema trazido pela Igreja Católica, que é a fraternidade e políticas públicas. Sintam-se todos acolhidos nesta casa. Quero também cumprimentar e agradecer a presença dos deputados Ariston, deputada Daniela Tema, deputado Marco Aurélio, deputado Dr. Iglesio, deputado Zito Rolim e o deputado Zé Gentil. Quero também destacar e cumprimentar e agradecer a presença da excelentíssima senhora deputada Helena do Alibe, que ora preside esta sessão, que muito também nos honra com sua presença, do padre Cris Antônio da Conceição Silva, coordenador arquidiocesano de pastoral, neste ato representando o bispo Dom Belisário, que não pôde se fazer presente, mas a igreja está muito bem representada com o padre Cris Antônio. Também agradecer a presença do padre Luiz Carlos, que é assessor arquidiocesano da equipe de campanhas da Fraternidade, do excelentíssimo senhor Francisco Gonçalves, secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, aqui representando o nosso governador Flávio Dino, do excelentíssimo senhor Júlio Prazeres, juiz eleitoral, neste ato representando o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Eu, inclusive, fiz questão de convidar pessoalmente o desembargador Cleones, que o encontrei no lançamento da campanha da Fraternidade, no sábado passado, e ele disse que, se não viesse, mandaria um representante. Agradeço a sua presença. E também destacar a presença do senhor Nonato Chocolate, secretário municipal da CEMAPA, que aqui está representando o prefeito da capital. É com muita honra que realizamos, mais uma vez, uma sessão especial sobre a campanha da Fraternidade, que este ano traz o tema Fraternidade e Políticas Públicas. E o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça, conforme consta em Isaías, capítulo 1, versículo 27. A campanha da Fraternidade é uma nobre e importante forma de apoiar e motivar toda a comunidade na medida que apresenta, a cada ano, temas e situações que refletem sobre a dignidade da pessoa humana. E, dessa forma, gera um apelo da Igreja Católica para que, enquanto sociedade, nos convertamos buscando um agir mais pautado no Evangelho. Trata-se de um tema de grande relevância para a sociedade, doutora Helena, onde a Igreja, no Brasil, pretende estimular a participação dos cristãos em políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e fortalecer também o bem comum. E estas políticas públicas, que são ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos previstos na Constituição Federal, existem a partir de reivindicações da sociedade. A sociedade organizada, mobilizada, que faz com que os direitos eles possam ser
garantido. E entre esses direitos garantidos na Constituição, nós destacamos o direito ao trabalho, o direito à alimentação, o direito à justiça, à saúde, à segurança, à terra, à moradia, ao saneamento básico, ao transporte, à educação, à cultura, ao lazer, à previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, todos com a finalidade de assegurar igualdade de oportunidade aos cidadãos e às cidadãs brasileiras. A Igreja tem um papel social importante neste debate, e a campanha da fraternidade é um momento propício para que refletirmos sobre essa temática, considerando que nos últimos anos, no Brasil, tem se verificado um retrocesso e ameaça a garantias de políticas públicas, com forte reflexo na retirada de direitos conquistados com muita luta ao longo dos anos pela classe trabalhadora e pelos movimentos sociais. Como, por exemplo, a reforma trabalhista, que foi aprovada no governo Temer no ano 2017, em que flexibilizou as relações trabalhistas, precarizou as relações de trabalho, com a promessa de gerar emprego que nós vivenciamos hoje, o Brasil com aumento de desemprego, chegando a 13 milhões de desempregados. Assim como temos também curso no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, já em tramitação, a reforma da Previdência, que, da forma como está sendo colocada, ela retira direitos da classe trabalhadora e atinge, sobretudo, os brasileiros mais humildes, os brasileiros mais pobres, e também, olhando um olhar para o nosso estado do Maranhão, atinge, em grande medida, as mulheres trabalhadoras rurais. Então, por isso, é nesta hora que os cidadãos e cidadãs precisam se organizar, estabelecer constantes diálogos com entidades da sociedade civil, como propriamente a Igreja, os sindicatos, fóruns de debate, de articulações, partidos políticos que têm compromisso na defesa dos direitos dos trabalhadores e dos direitos da população, do modo geral, e órgãos do poder público, como Defensoria, Controladorias, a Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, ou seja, órgãos que se possa denunciar violações de direito e acompanhar a devida aplicação dos recursos públicos. Quando a Igreja faz o chamamento a seu povo para que essa discussão, ou melhor, faz o chamamento a seu povo para essa discussão, vemos que se inicia o compromisso de todos em acompanhar o poder público para garantir à população seus direitos elementares. A participação da população não se encerra, como todos nós sabemos, com o voto. É necessário que haja mobilização para conscientizar as autoridades da obrigatoriedade de usar bem o dinheiro público e, dessa forma, garantir justiça, transparência e equidade social. E a justiça dita aqui, neste momento, não está ligada simplesmente à meritocracia. Não consiste somente na obrigação moral de dar ao outro o que é dele e o que ele merece, mas é também dar algo a quem não possui nada. Na verdade, senhores e senhoras, a Igreja quer nos mostrar que não devemos nos conformar com estes dias, com os dias atuais,
como diz nas Escrituras, em Romanos, no capítulo 12, que não nos conformemos com as injustiças sociais, com juízes, com tribunais, com legisladores que interpretam e criam leis a seu próprio favor. Afinal, a Igreja é continuadora da missão de Jesus. E ao longo de sua história, não faltaram pessoas que, movidas pelos valores do reino de Deus, se comprometeram com a causa dos mais pobres e lutaram para lhes garantir o direito e a justiça. O lema da campanha da Fraternidade de 2019 é: serás libertado pelo direito e pela justiça. Qual é o significado do direito? O significado do direito é exatamente designar a ordem justa da sociedade, enquanto que a justiça se refere a um estado ideal de interação social, um equilíbrio que deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidade entre as pessoas. Um dos objetivos específicos desta campanha da Fraternidade, Frade Crisantônio, Vossa Excelência, que tem domínio sobre o tema e sobre o lema, é fazer com que os cidadãos e cidadãs compreendam melhor o papel e o sentido da política pública. É despertar a consciência da população, incentivando a participação de todos na construção das ações. Secretário Chico Gonçalves, que é secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, propondo políticas que assegurem os direitos sociais dos mais frágeis e vulneráveis, trabalhando que as políticas públicas se consolidam. Esse é o papel da política pública dos Estados, das autoridades que têm a missão de implementá-las. Com isso, a Igreja Católica nos desafia também a uma participação mais efetiva, estimulando o uso dos serviços públicos de forma consciente, organizada e cuidadosa, buscando o apoio dos órgãos de controle para resolução de situações violadoras dos direitos sociais, com a promoção de seminários. É importante que possamos debater, fazer audiências públicas. Aqui na Assembleia temos feito várias audiências públicas discutindo as políticas públicas implementadas pelo governo do Estado, debatendo temas, inclusive, de interesse nacional. É importante que se amplie esse debate, as rodas de conversa, para estabelecer metas e estratégias de sensibilização para uma transformação social. Nesse sentido, é necessário, mais uma vez, fazer um resgate, companheira Adriana, fazer um resgate da importância dos movimentos sociais para a construção da democracia. Movimentos esses que ajudaram o país a dar passos fundamentais para a conquista de direitos. As causas defendidas pelos movimentos sociais são ligadas ao exercício e ao reconhecimento de direitos, colaborando ainda mais no controle social, na fiscalização dentro dos conselhos gestores de políticas públicas, de um modo consultivo, de um modo deliberativo, tendo em vista sempre o bem comum da comunidade. Assim como o lema da campanha da Fraternidade, que trata do tema do direito e da justiça. Com essa luta, a democracia vai ganhando mais força, apesar do processo de criminalização dos movimentos sociais que vivenciamos nesses últimos anos no Brasil, está aumentando cada vez mais no sentido de frear a atuação dos defensores da luta social no Brasil, impondo-lhes dificuldade de atuação e articulação.
e quando se criminaliza o movimento social, é uma forma de tentar calar a reivindicação de um direito. E agora, entidades como movimentos, como o MST, eles estão não só sendo discriminados pela elite brasileira, mas agora os próprios governantes tentam criminalizar movimentos como o MST, tentando caracterizá-lo como ato de terrorismo. Então, num contexto desse, é que nós precisamos reforçar e apoiar, dar apoio à mobilização da sociedade civil organizada. A elite brasileira sempre foi absolutamente intolerante com organizações e mobilizações populares que não aceitam o isolamento ou a cooptação. Os exemplos históricos de repressão, em alguns casos, foram massacre de pessoas pobres, em outros casos, massacre de defensores de direitos humanos, como em Eldorado do Carajás, no estado do Pará. Aí eu aproveito aqui e faço parênteses, que diante dos conflitos, sobretudo os conflitos agrários, eu quero parabenizar o Tribunal de Justiça por ter aprovado uma resolução criando a vara agrária no estado do Maranhão. Essa resolução, ela ainda virá sob projeto de lei para esta casa, e não tenho dúvida que vamos nos empenhar para tentar, em regime de urgência, garantir a aprovação dessa iniciativa do Tribunal de Justiça do Maranhão, que cria uma vara agrária, e com isso nós podemos evitar tragédias na luta pela posse da terra. Também quero destacar como exemplo, além da situação do ocorrido em Eldorado dos Carajás, a chacina dos servidores do Ministério do Trabalho em Unaí, lá em Minas Gerais, que combatiam o trabalho escravo, que é outra chaga que assola o nosso país e nos vergonha internacionalmente. A chacina de Carandiru, em São Paulo, em que os presos reivindicavam melhoria nos sistemas prisionais, e nós sabemos que os sistemas prisionais brasileiros são um dos piores do mundo, onde existe o maior amontoado de presos. A população carcerária brasileira é uma das maiores do mundo, e também tem que ter políticas públicas àqueles que estão lá cumprindo suas penas determinadas pela justiça. Outro episódio de repressão que eu também faço questão de destacar é o assassinato da irmã Dorothy, no Pará, também lutando por implementação de políticas públicas, por garantia de direito. Assim como temos vários casos no Maranhão de atentados a lideranças e comunidades quilombolas, indígenas e assentados da reforma agrária e de agricultores de uma forma geral. E para contextualizar esse momento atual, e levando em conta que hoje, 14 de março de 2019, faz um ano do assassinato da Mariana, que também, a motivação do assassinato foi tentar calar uma voz em defesa das minorias, uma mulher negra, pobre, da periferia do Rio de Janeiro, que fazia a defesa das minorias, fazia a defesa das garantias, da defesa, principalmente dos direitos das mulheres. E, nesse momento, assim como usei a tribuna anteontem para destacar a prisão de 2 acusados pela morte da Mariana, usei também a tribuna para também cobrar das autoridades do Estado brasileiro a apuração completa do crime, definindo qual foi a motivação e quem foram os verdadeiros mandantes desse crime, desse trágico crime que chocou
o Brasil e teve repercussão negativa internacionalmente à imagem do Brasil. Portanto, essas reações violentas, especialmente através do uso de forças policiais e também através de milícias privadas, contra demandas sociais, não são recentes, é bem verdade. A lógica de tratar reivindicações populares, como caso de polícia, ou com reações violentas e ilegais por proprietários de terra, por exemplo, não são nenhuma novidade na sociedade brasileira e maranhense. Vale lembrar que os próprios sindicatos, o movimento sindical organizado no país, na luta por direitos fundamentais, também já sofreram reações repressoras dos militares. E, neste momento, o que eu vejo, o que a Igreja traz nesta campanha da fraternidade, é exatamente a liberdade do cidadão e cidadã em debater, discutir, colocar em prática os direitos sociais, fortalecendo canais de participação efetiva da sociedade e de suas entidades representativas na formulação, na implementação e no controle das políticas públicas. Por isso que eu achei importante trazer este tema para esta casa, através dessa sessão especial, e debatermos mais uma vez aqui a campanha da fraternidade. Por isso, aproveito também este momento para reafirmar o compromisso desta Casa Legislativa, e falo isso em nome de todos os deputados, não só os que estão aqui, os que estão presentes, mas de toda a Casa, o nosso compromisso. E eu, em particular, o meu compromisso como deputado estadual, que estaremos atentos para propor, fiscalizar, elaborar e, se for preciso, fazer até mesmo emendas à Constituição estadual, a fim de que eventuais falhas no atendimento das políticas públicas sejam devidamente corrigidas, indicando a melhor forma de fazer com que os orçamentos públicos, professor Chico Gonçalves, professor Chocolate, que aqui estão representando o poder público estadual e municipal, fazer com que os orçamentos públicos contemplem recursos suficientes para tal. E, com isso, garantir a concretização dos direitos sociais dos cidadãos e cidadãs, protegendo, assim, o presente e o futuro do Maranhão, amparado no direito e na justiça, nos livrando das desigualdades que assolam os mais pobres no Brasil e no nosso Estado. E, para finalizar, eu quero dizer que, diante de tudo do que foi exposto, esse resgate histórico de lutas por direitos e justiça, eu quero, mais uma vez, parabenizar a Igreja Católica, parabenizar a CNBB na escolha do tema deste ano, de tamanha relevância para os cristãos, convocando a todos para uma tomada de consciência mais viva de suas responsabilidades e de uma ação mais efetiva na luta dos seus direitos. A todos agradeço a presença e, mais uma vez, meu muito obrigado. Após ouvirmos este brilhante discurso, eu quero lhe parabenizar, deputado Zé Inácio. Você foi perfeito. Eu convido o nobre deputado para assumir a presidência dessa sessão especial.
Antes de dar continuidade à nossa sessão especial, as falas, melhor dizendo, dos membros da mesa, quero registrar e agradecer a presença de Jonas Paulo Neres, coordenador executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo da Bahia, que aqui vai fazer parte, a partir das 2 horas, vai ter um evento que é a formulação de um consórcio entre vários governadores do Nordeste que estarão aqui no Maranhão a partir das 14 horas no Palácio dos Leões, e o Jonas está aqui representando o governo da Bahia. Com certeza o governador da Bahia está aqui presente, assim como os governadores de outros estados. Também destacar aqui a presença da Rosângela Garcês, coordenadora da Pastoral da Comunicação de Arquidiocese de São Luís. E Augusto Lobato, que é o presidente do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, que também nos honra com a sua presença, e o padre Raimundo Gomes Meireles, chanceler da Arquidiocese de São Luís. Concedo a palavra agora ao padre Cris Antônio da Conceição Silva, coordenador arquidiocesano da Pastoral, representando o arcebispo de São Luís, Dom José Belisário. Muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero começar lembrando uma citação do Salmo 22, que diz: o Senhor é o pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Zé Inácio, autor do requerimento desta sessão especial, para falarmos da campanha da Fraternidade 2019, aqui nesta Assembleia Legislativa. Cumprimentar também a excelentíssima senhora deputada Helena do Alibe, o padre Luiz Carlos Andrade Macedo, que é membro da equipe arquidiocesana de campanhas da nossa igreja na Arquidiocese de São Luís. Cumprimentar o excelentíssimo senhor Francisco Gonçalves, secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, que tem nos acompanhado nesses últimos dias aí, nos trabalhos da campanha da Fraternidade de 2019. Cumprimentar o excelentíssimo senhor Júlio Prazeres, juiz eleitoral neste ato representando o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. E cumprimentar o senhor Nonato Chocolate, secretário municipal da CEMAPA, representando o prefeito de São Luís nesta sessão especial. Quero também cumprimentar os representantes das pastorais da Igreja Católica, dos ministérios, dos movimentos, de todos os segmentos da nossa igreja. Cumprimentar os padres aqui presentes, seminaristas da Arquidiocese de São Luís, a pastoral da comunicação da nossa arquidiocese, que está sempre presente, ajudando na divulgação dos trabalhos da Arquidiocese de São Luís. Cumprimentar a Cleiviano com o programa Totalmente Católico, que sempre tem feito coberturas dos trabalhos da Igreja Católica aqui em São Luís do Maranhão. Quero também cumprimentar os representantes da capelania do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, Coronel Meireles, chefe da capelania, Tenente Coronel Jesus, aqui presente. E cumprimentar o povo de Deus que veio para esta casa participar deste momento ímpar na vida da Igreja da Arquidiocese de São Luís e desta casa onde estão aqui presentes os nossos representantes. Quero lembrar ali também do meu amigo Miécio Robert, que há muito tempo ficou à frente, não sei se ainda está, do Conselho, do CONSEA do Maranhão, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Maranhão. A campanha da Fraternidade deste ano de 2019, como nós vimos no vídeo institucional no início desta sessão especial, nós podemos ter toda a certeza que é não somente a de 2019, mas a campanha da Fraternidade em si, é uma das maiores iniciativas da Igreja do Brasil no que diz respeito à evangelização, que consegue no Brasil de norte a sul, de leste a oeste,
envolver o nosso povo nas reflexões de cada ano em torno da campanha da fraternidade, que desde 1963 tem sido uma atividade plena de evangelização da Igreja do Brasil e que começa de forma muito forte neste período quaresmal, que é um período onde a Igreja convoca os cristãos católicos para uma mudança de mentalidade, para uma mudança de vida, assumindo gestos concretos nas suas atividades do dia a dia, para mostrar o processo de conversão, para ajudar os cristãos e pessoas de boa vontade a viverem a fraternidade, com compromissos concretos no processo de transformação desta sociedade em que nós estamos inseridos a partir de um problema específico. Um dos documentos do Concílio Vaticano II, que se chama Gaudium et Spes, diz que as dores e alegrias, as angústias e esperanças do povo, da sociedade, também têm que ser da nossa Igreja. E com isso, a Igreja Católica no Brasil quer reconhecer a presença de um Deus que caminha na nossa história, que caminha conosco no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa luta, no sofrimento da vida do nosso povo, com a escuta atenta da sua palavra. Nos faz um convite especial para uma conversão da pessoa, para uma conversão da comunidade, para uma conversão da sociedade, assumindo ali 3 elementos que a Quaresma nos provoca como elementos para ajudar na conversão: a oração, o jejum e a esmola. Também somos convocados, pela Igreja a aprofundar a vivência do Evangelho, aquilo que o Evangelho nos propõe nos 4 Evangelhos das Sagradas Escrituras, para construir uma civilização diferente, uma civilização onde o direito, o amor, a justiça estejam presentes na vida do nosso povo. E assim, com certeza, nós conseguiremos viver a fraternidade tão sonhada por Jesus Cristo. A campanha da fraternidade, de modo geral, ela quer despertar este espírito comunitário do nosso povo brasileiro, do nosso povo cristão, do povo de Deus, comprometendo assim em particular todos os cristãos na busca do bem comum, como foi lembrado pelo deputado Zé Inácio, comprometendo a todos, aqueles que têm cargos públicos e aqueles que não têm, todo o povo de Deus, para fazer o bem comum acontecer, que é a proposta mais profunda da política. Também educar para uma vida em fraternidade a partir da justiça, a partir do amor, que são exigências centrais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos renovar a nossa consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, pela ação da Igreja na promoção humana, em vista de uma sociedade justa, em vista de uma sociedade solidária. E neste ano de 2019, a campanha da fraternidade quer, em primeiro lugar, estimular a participação do nosso povo nas políticas públicas. Nós sabemos muito bem que o nosso povo está desacreditado da política, está desesperançado de ter políticas que ajudem o nosso povo, principalmente os mais fragilizados, os oprimidos, os excluídos, a terem uma vida digna. E a Igreja está fazendo esta convocação. À luz da palavra de Deus, à luz da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, que são os sinais da fraternidade. Mas para isto, a Igreja tem consciência que precisa fazer o nosso povo entender o que são políticas públicas, para depois saber como reagir, como lutar por políticas públicas para o bem do nosso povo. E os documentos da campanha da fraternidade deste ano destacam com muita clareza que as políticas públicas são ações discutidas. Por isso, nós estamos trazendo
para esta casa, para ser refletido, para ser discutido esta temática. Ações discutidas, ações aprovadas e programadas para que todos os cidadãos possam ter vida digna. São soluções específicas para as necessidades e problemas da nossa sociedade, e que não são poucos. É a ação do Estado, que busca garantir a segurança, que busca garantir a ordem, que busca garantir o bem-estar, a dignidade, por meio de ações baseadas no direito e na justiça. São mecanismos, orientações, instrumentos reais e definições de orçamentos inseridos em um modelo político e econômico voltados para as necessidades fundamentais da nossa população, da sociedade brasileira, em vista de uma cidadania soberana. É bom que a gente entenda também, e isso deixa bem claro o texto base da campanha da fraternidade, que política pública não é somente ação de governo. Política pública é a relação entre as instituições, entre os diversos atores que estão inseridos neste processo, na solução de determinados problemas. Nós estamos vivendo em um país de breves experiências democráticas. A trajetória das políticas públicas brasileiras ainda sofre com a descontinuidade e a dependência da vontade do comandante político em exercício, seja ele ou ela qual for, mas ainda sofre bastante com isso. O conservadorismo do poder público, que é fruto da ausência de democracia no país, somente começou a ser rompido com a Constituição Cidadã de 1988, que foi assim possibilitando a participação direta da sociedade na elaboração e na implementação de políticas públicas através de conselhos deliberativos. No entanto, um processo novo para a caminhada do nosso Brasil. E aí eu me perguntava, deputado Zé Inácio, padre Luiz Carlos, Francisco Gonçalves, por que trazer esta reflexão aqui para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão? É bom que todos tenham conhecimento que a Arquidiocese de São Luís, com a equipe arquidiocesana de campanhas, já vem há um bom tempo fazendo este trabalho, trazendo para a Assembleia Legislativa esta reflexão, não somente para a Assembleia Legislativa, mas para a Câmara de Vereadores de São Luís, e estamos provocando para acontecer sessão especial em todas as câmaras de vereadores que compõem a nossa arquidiocese, todas as câmaras de vereadores que compõem o Estado do Maranhão, e bom seria que acontecesse em todas as assembleias legislativas do nosso Brasil, as câmaras de vereadores do nosso Brasil, para poder fazer com que os nossos representantes, os nossos legisladores, somem forças conosco, com a Igreja, para fazer as coisas acontecerem diferentes. Nós temos clareza que o poder legislativo se fundamenta nos princípios do poder popular e da representação. Se eles são os nossos representantes, temos que somar forças para fazer as coisas acontecerem. E sabemos também que o objetivo do poder legislativo é elaborar as leis e fiscalizar o poder executivo. E para que a gente tenha noção do que significa o poder legislativo no Brasil, ele está constituído do Congresso Nacional com 594 congressistas, sendo eles 81 senadores, 513 deputados federais, além de 27 assembleias estaduais, de 5.570 câmaras municipais, com 57.931 vereadores, além de órgãos auxiliares como tribunais de contas. Aproximadamente 60 mil pessoas. Se somássemos com todo esse povo, com certeza as coisas seriam diferentes. Pessoas comprometidas a fazer a política pública garantir para o nosso povo o bem comum. E aí, precisamos também ter clareza que existem as políticas de Estado e existem as políticas de governo.
Sem o nosso povo ter consciência disso, dificilmente nós vamos saber lutar para garantir aquilo que a Constituição Federal nos dá como garantia. Sabemos que a política de Estado, ela se encontra amparada na Constituição Federal, devendo ser realizada independente do comandante político, do governo de plantão no exercício do seu mandato. E quando as coisas não acontecem, aí a sociedade civil, os parlamentares devem juntar as forças para fazer acontecer. As políticas de governo são específicas de cada período de governante, né? Mas aquilo que está garantido na Constituição, nós devemos sim lutar para que de fato aconteça. E falando de políticas públicas, existem 4 tipos de políticas públicas, as mais conhecidas, as mais reivindicadas, as que o nosso povo mais luta são as políticas públicas sociais. São as mais reivindicadas pelos diferentes grupos sociais, que pertencem àquele tipo de política pública voltado para a saúde, para a educação, para a habitação, a previdência social. E também precisamos entender, e isso a gente conversando, fazendo parcerias com o Poder Legislativo, o Executivo, o Judiciário e a sociedade civil, que o processo de elaboração das políticas públicas é baseado em negociação. Aqui como um conceito positivo e ético entre diferentes pessoas, organizações e instituições, sejam elas públicas ou privadas, que estejam inseridas na temática. E este processo de negociação, como eu disse, envolve os 3 poderes, legislativo, o executivo e o judiciário, para poder, como vimos no vídeo agora há pouco, saber que a política pública, o ciclo da construção, vai da identificação do problema até a sua avaliação. E a convocação da nossa igreja, deputado Zé Inácio, deputada Helena do Alibe, é provocar o nosso povo para uma participação efetiva da elaboração das políticas públicas. Requer mais do que, no dia da eleição, ir lá na urna e digitar um número lá para eleger um candidato A ou B, ou sugerir demandas pontuais. É estar presente nos mais diversos mecanismos de participação, garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, e que contribui nas tomadas de decisões, na implementação, avaliação e monitoramento das políticas públicas. E aí nós temos vários mecanismos para fazer estas coisas acontecerem, como audiências públicas, as conferências, os fóruns e reuniões, os conselhos gestores ou conselhos de direito, a organização da sociedade civil e os movimentos sociais. O profeta Isaías, na parte do julgar da temática da campanha da fraternidade, faz um apelo a um comportamento ético na vida, especialmente pela prática da justiça, da retidão, da autenticidade e da verdade, fazendo o bem e fugindo do que é mal, fazendo com que a justa ordem estabelecida por Deus na criação do cosmo e do ser humano, segundo o plano de harmonia entre os seres, aconteça como planejou o nosso Deus. E o profeta proclama a transcendência e o poder envolvente de Deus, condenando assim alianças políticas que não consigam elaborar políticas públicas para o bem do nosso povo, e prega que o povo deveria permanecer fiel ao projeto de Deus, cujo valor maior é a justiça. O profeta é muito crítico em relação a um culto desligado da prática da justiça social. A igreja também tem que se envolver nestas questões. E para concluir a minha fala, ainda falando desta crítica do profeta Isaías, ele conclui com 9 imperativos que exigem justiça para com os menos favorecidos, com os desvalidos. E, relembrando estes 9 imperativos, eu quero encerrar minha fala quando o profeta diz que todos nós deveríamos
procurar estas posturas, praticar estes imperativos. Lavai-vos, purificai-vos, tirai da frente dos meus olhos a malícia das vossas ações, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão e defendei a viúva. Acredito que, depois de ter passado desde outubro do ano passado até sábado passado, quando nós fizemos todo o processo de preparação para a vivência da campanha da fraternidade e a abertura da CF lá no Multicenter Sebrae, agora é a hora da gente sentar, conversar, refletir e fazer as coisas acontecerem como propõe a campanha da fraternidade de 2019. A gente agradece imensamente a oportunidade de estar aqui nesta casa, de estar falando em nome da Arquidiocese de São Luís, com esta temática da campanha da fraternidade. Que Deus nos ajude neste bom propósito de fazer uma sociedade brasileira pautada no direito, na justiça, com políticas públicas para o bem-estar do nosso povo. Obrigado. Eu que agradeço, Padre Crisantônio, pela sua brilhante fala. E agora, para fazer uso da palavra, vamos chamar o Padre Luiz Carlos, que é assessor arquidiocesano da equipe de campanhas. Excelentíssimo senhor deputado Zé Inácio, autor do requerimento sobre este painel da campanha da fraternidade, excelentíssima senhora deputada Helena do Alibe, Padre Crisantônio da Conceição Silva, o nosso coordenador arquidiocesano de pastorais, representando o arcebispo metropolitano, excelentíssimo senhor Francisco Gonçalves, secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, excelentíssimo senhor Júlio Prazeres, juiz eleitoral e neste ato representando o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, senhor Nonato Chocolate, secretário municipal da CEMAPA, representando o prefeito de São Luís, irmãos, caros senhores e senhoras que estão presentes nesta sessão solene da campanha da fraternidade. Fraternidade e políticas públicas, serás libertado pelo direito e pela justiça. Tema e lema da campanha da fraternidade 2019, proposto para nós pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A campanha da fraternidade 2019, ela quer fazer para nós um apelo forte para que cada vez mais nos empenharmos na construção de políticas públicas que, de fato, sejam implementadas em favor daqueles que são mais necessitados. A palavra de Deus, no Antigo Testamento, chama-nos, dizia o Padre Crisantônio agora há pouco, para um comportamento ético, um comportamento que seja pautado na prática do direito e na prática da justiça. Então, a justiça, na palavra de Deus, ela é um vocábulo que vem a partir do hebraico, né, o tzedek, e que quer dizer, né, a nossa vida, ela deve estar pautada a partir da palavra de Deus. O meu agir humano, ele deve, em tudo, estar pautado a partir da lei de Deus. Portanto, fazer justiça na Sagrada Escritura significa fazer o bem, portanto, e afastar-se do mal. Fazer o bem, neste caso, seria defender o pobre, defender a viúva, defender aquele que é o órfão. O pobre, a viúva e o órfão, que são, por si só,
pessoas que dependem em tudo da justiça social. Ao longo da Sagrada Escritura, além dos profetas, nós vamos encontrar também, nos livros sapienciais, um apelo muito forte a esta prática da justiça. E nos livros da sabedoria, nos livros do Eclesiástico e Eclesiastes e assim por diante, nos Salmos também, sobretudo, nós vamos encontrar que esta visão bíblica consistia em conduzir a vida mediante a um saber capaz de orientar o meu comportamento, o comportamento daquele que é o interlocutor, incluindo informações a respeito de fatos, valores e regras, em vista de uma ação humana, uma ação que seja concreta, uma ação que seja voltada para processos sociais e políticos, ou seja, neste caso, o sábio, o justo, aquele que pratica a justiça, é aquele que reflete a ação que vem de Deus e direciona esta ação no seu modo de vida no dia a dia, na vivência em sociedade, ou seja, na construção de uma sociedade melhor. No Novo Testamento, sobretudo a partir de Jesus Cristo, nós vamos perceber essa presença sempre mais viva e eficaz e atuante de Jesus Cristo, que nos ensina a olhar o outro como irmão, a perceber que todos somos filhos e filhas de Deus e, portanto, devemos olhar o outro com um olhar cheio de misericórdia e cheio de compaixão, sobretudo para aqueles que sofrem necessidades, para aqueles que têm dificuldades na existência humana. Jesus, ele fala com realidade e torna presente, portanto, transparente no mundo que a nossa vida, ela é uma vida, é um dom precioso desse mesmo Deus. A prática de Jesus é uma prática que se interessa por toda a pessoa humana, pela realidade de cada pessoa humana, de modo especial dos sofredores, dos mais necessitados, as viúvas, os órfãos, as prostitutas, ou seja, pessoas que eram excluídas totalmente da sociedade. Então, ele, sendo a palavra encarnada de Deus, que se revela na história humana, nos ensina que, através da sua palavra, através das suas ações, através do seu comportamento e dos ensinamentos que ele mesmo nos direcionou, que ser discípulo e discípula seu significa compreender essas dimensões sociais, políticas, que são iluminadas a partir da palavra de Deus e anunciada pelo mesmo Jesus, para que o reino de Deus e a sua justiça se faça presente no meio da nossa sociedade. Ser discípulos e discípula de Jesus inclui, portanto, compreender esta dimensão social, essa dimensão que o outro é meu irmão, que o outro também depende dessas políticas públicas. Ao longo da história da Igreja, que não se diferencia, portanto, da história e da vida do seu mestre, nós vamos encontrar as diversas reflexões, inicialmente, dos padres da Igreja, voltadas para as políticas públicas, na linha de defender os mais necessitados, defendendo, portanto, aqueles que são mais excluídos, que são excluídos da sociedade do seu tempo, e que também, atualizando para nós hoje, são excluídos também da nossa sociedade no dia de hoje, nos tempos atuais. Então, a Igreja, através do ensinamento que ela transmite ao longo dos séculos, nos chama a atenção para que o Estado promova uma verdadeira felicidade dos homens e de todos os povos.
seguindo o raciocínio da linha dos profetas e também do próprio Jesus Cristo, o cristão, e todas as pessoas de boa vontade, mas de modo especial os cristãos, não podem prestar culto a Deus sem levar em consideração o irmão e a irmã que passam necessidades. O profeta Isaías, como bem frisou o padre Crisantônio, nos chama a atenção que prestar um culto a Deus a partir dessas dimensões, sem olhar a necessidade do irmão e da irmã, seria um culto vazio. Seria um culto vazio. Deus não atende à oração daquele que não escuta o grito do pobre. É o livro do Êxodo, na libertação do povo do Egito. Deus vê, Deus ouve e Deus desce para salvar o seu povo, para libertá-los dos diversos tipos de opressão que eles estavam vivendo no Egito. Então, Deus que caminha conosco, porque não podemos jamais realizar um culto autêntico se aqueles que o celebram não são causa de injustiça. Então, celebrar a vida com Deus, ou celebrar o culto, e não realizar a justiça é uma incongruência muito grande. É uma falta de conexão, é algo que não deve acontecer, nos diz a palavra, nos diz os santos padres, em consonância com a palavra de Deus. Ao longo também dos anos, a doutrina social da Igreja, que são o conjunto de ensinamentos que a Igreja constituiu ao longo destes 2000 anos de caminhada, nos diz que a Igreja, essa doutrina social, não é somente uma teoria, mas uma prática de vida que a própria Igreja ela procura sempre mais seguir à luz da palavra de Deus. E o Papa Paulo VI, na encíclica Populorum Progressio, utilizou a expressão mudança de época, mudança de estrutura, melhor dizendo, para as rápidas transformações que o mundo passava naquela época. É bom lembrar que o Papa Paulo VI, ele é de 1963, né, aí no período, portanto, num período muito, muito conturbado da história mundial, como nós sabemos. Né? E essa mudança de estruturas que a Igreja realizou, tanto interna quanto o mundo também realizou externamente, o Papa vai chamar de mudança de estruturas, ou seja, é necessário que aconteça coisas novas e a Igreja estava acompanhando essas coisas novas. O Papa Paulo VI, o Papa João Paulo II, por melhor dizer, por sua vez, falou que não praticar a justiça social seria, portanto, um pecado social e de estruturas de pecado. Ou seja, se afastar da realidade do pobre, se afastar da realidade daqueles que são excluídos, não realizar aquilo que o próprio Deus nos indica na sua palavra, coincide com, deve ser identificado como pecado social e estrutura de pecado. E o cristão deve ser no mundo esse sujeito de mudança, de transformação dessa mesma realidade. Na ação pastoral da Igreja, de modo particular, de cada cristão, nós devemos sempre estimular a participação das comunidades eclesiais, de modo geral, em parceria com instituições privadas e públicas, para a realização do bem comum, bem como os movimentos populares e as entidades da sociedade civil. E aí, bem falou o padre Crisantônio há pouco, que a Igreja chama a atenção para que os cristãos leigos e leigas, e as pessoas de boa vontade, que estão inseridos nos diversos movimentos sociais, nas audiências, nos fóruns, nas repartições públicas, sejam atores e protagonistas dessa mudança social.
na promoção de políticas públicas. Na dimensão social e política, essa diaconia, ou seja, das políticas públicas, esse serviço de caridade, é próprio dos leigos. Os leigos que estão inseridos nos mais diversos mecanismos dessa mesma sociedade e são chamados a promover organicamente o bem comum e a justiça e a configurar retamente a vida social. O documento do Concílio Vaticano II sobre os leigos, Apostolicam Ctoritate, diz que é no mundo que os leigos devem agir. É no mundo que os leigos devem estar inseridos. É no mundo que os leigos devem realizar o projeto de Deus. E, por fim, a campanha da fraternidade deste ano nos lembra que é preciso nós criarmos caminhos para uma educação e uma participação nas políticas públicas. Por exemplo, é necessário que sejam criadas e implementadas políticas públicas que despertem para uma cultura do diálogo, políticas públicas que cada vez mais nos torne capazes de realizar uma globalização da esperança, uma política pública que promova uma verdadeira inclusão social, políticas públicas que criem uma rede de cooperação e políticas públicas que promovam a honestidade. Meus irmãos, senhores e senhoras, deputado Zé Inácio, a Igreja ela tem acompanhado com muita atenção todo esse processo que a sociedade civil, de modo especial, os movimentos sociais têm passado, de criminalização, de perseguição e tantas outras situações. E a Igreja vê com muita tristeza, de certa forma, esta perda de direitos que foram, ao longo dos tempos, garantidos por estes mesmos movimentos sociais. Então, é um chamado. Então, a Igreja reafirma a sua solidariedade com estes movimentos sociais que manifestam pleno descontentamento com a dura realidade nacional e com as organizações que lutam na defesa dos direitos da população e manifesta publicamente sua preocupação, indignação e repúdio ao crítico cenário de retrocesso no campo dos direitos sociais. Para a realização desta campanha da fraternidade, são propostas 3 linhas de ações. Uma ação, a primeira linha, aquela voltada para a participação, ou seja, é necessário uma conscientização de todos para a realização das políticas públicas. Depois, a segunda linha, é uma linha que seja pautada a partir da cidadania, ou seja, a minha participação nas políticas públicas, na transformação da sociedade, na construção do bem comum, ela vai além do meu gesto de votar. Está no acompanhamento, está no monitoramento, está na elaboração e na avaliação dessas políticas públicas, na aplicação também. E a construção do bem comum. Todas essas duas anteriores justamente visa a construção do bem comum. Não podemos pensar em políticas públicas para uma pessoa. A política pública ela deve ser voltada para todos. Obrigado a todos, agradecendo mais uma vez o deputado Zé Inácio por este requerimento para esta sessão. Nós que agradecemos o padre Luiz Carlos pela sua participação, pela importante fala. Vamos chamar o último orador, o senhor Francisco Gonçalves, secretário de Estado, Direitos Humanos e Participação Popular. Em nome do governador Flávio Dino, cumprimento o senhor deputado Zé Inácio, autor do requerimento, a senhora deputada Helena Dualib,
o senhor Padre Cris Antônio da Conceição Silva, coordenador da Arquidiocese de Pastoral, e nesse ato representando o arcebispo Dom Belisário, o Padre Luiz Carlos, assessor arquidiocesano das equipes de campanhas da Fraternidade, o senhor senhor Júlio Prazer, juiz eleitoral, neste ato representando o Tribunal Regional Eleitoral, o senhor Nonato Chocolate, secretário municipal de Agricultura, aqui representando o prefeito municipal Edivaldo Holanda. Senhoras e senhores, eu queria iniciar lembrando aqui o sermão de Dom Belisário na abertura da campanha da Fraternidade. Dom Belisário, arcebispo de São Luís e membro do colegiado da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ele lembrava um documento dos bispos do Maranhão, publicado em 2014, em que fazia uma referência a um acontecimento importante para o nosso Estado, mas, ao mesmo tempo, que revelava uma profunda contradição. Referia que, exatamente em 2014, o Maranhão tinha conseguido se tornar zona livre da febre aftosa, mas, ao mesmo tempo, o Maranhão não tinha erradicado a hanseníase. Esse dado que mostra o Dom Belisário é importante, porque ele mostra exatamente as contradições entre os interesses do mercado e os interesses das populações mais vulneráveis, e que exige exatamente por isso uma ação firme de governo, de Estado, no que se refere ao enfrentamento das desigualdades. E as desigualdades do nosso Estado, do nosso país, elas não são apenas econômicas, elas são desigualdades econômicas marcadas por situações de extrema pobreza, agravadas após o impeachment da presidenta Dilma, do qual o Brasil volta a fazer parte do mapa da fome, coisa que nós já tínhamos saído no governo Lula, agravado pelas desigualdades étnicas, raciais. Basta observar as ameaças constantes ao território dos povos indígenas e aos territórios dos povos quilombolas. Recentemente, o anúncio do governo federal de abrir territórios indígenas para a exploração de minérios, o que significa dizer a destruição do modo de vida de população indígena do nosso país. E mais ainda, com ameaças de fazendeiros e de madeireiros aos territórios indígenas, o que obriga o governo do Estado do Maranhão a manter, nesse momento, 2 unidades do Batalhão de Polícia Ambiental, junto com as equipes da FUNAI, no território Auá, para proteger o território Auá contra outros interesses. Ao mesmo tempo, essa desigualdade de gênero, como o caso dos direitos das mulheres, dos direitos da população LGBT, e lembrando hoje que nessa desigualdade de gênero, inclusive o assassinato de mulheres, tanto pela sua condição de mulher, pelo exercício da vida pública, como é o caso da vereadora Marielle. Ou ainda das desigualdades etárias, geracionais, de crianças e adolescentes e idosos rotineiramente violados em direitos básicos. É importante citar essas questões para dizer que um dos grandes desafios apresentados para nós no nosso país é exatamente o do enfrentamento das desigualdades. E, nesse sentido, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pauta exatamente nesse momento da história nacional a necessidade de fortalecimento e de ampliação de políticas públicas, o que se diz de outra forma, para fazer referência ao profeta Isaías, que é a garantia de direito e aplicação da justiça. E aí faço questão de lembrar, e é importante para todos nós aqui, lembrar uma aula da promotora Helena Riley, que ela lembrava de que a Constituição Federal, a Constituição Federal se resume num único artigo da Constituição, quando nesse artigo é estabelecido qual é o objetivo da República Federativa do Brasil, e lá está escrito pelos deputados e deputadas constituintes que o objetivo da República Federativa do Brasil é a promoção e a proteção da dignidade humana, e nisso se resume toda a Constituição Federal. Ora, exatamente quando nós estamos discutindo a questão das políticas públicas, da efetivação de políticas públicas, nós estamos tratando exatamente do cumprimento desse objetivo estabelecido pela Constituição Federal. Eu faço questão de dizer isso em nome do governador Flávio Dino, porque uma das preocupações do governo do Estado tem sido exatamente de como é que se enfrenta as desigualdades no nosso Estado. E eu queria citar alguns exemplos que eu considero importantes nessa quadra da história brasileira. A primeira delas é a questão da saúde, que é um direito básico e um direito humano fundamental, e isso implica dizer que nós não podemos garantir só as unidades básicas de saúde, mas implica na regionalização
da média complexidade na ampliação da alta complexidade, para que o cidadão maranhense não veja que a sua necessidade de atendimento se encontra nas capitais vizinhas, ou na capital do estado, ou no aeroporto, mas que tenha acesso aos serviços essenciais de saúde. O segundo que eu diria que é a educação. E aí as decisões do governo, da criação do programa Escola Digna, de colaborar com os municípios, para que a gente rompa com um círculo vergonhoso de escolas que não se diferenciam de chiqueiros. E, ao mesmo tempo, garantir escolas em tempo integral, com o padrão dos IEMAs, e a recuperação, a reconstrução e a garantia de qualificação das cerca de 1.000 escolas públicas do Estado do Maranhão. E esse é um aspecto importante, sobretudo no momento em que o governo federal anuncia a extinção de cerca de 1.000 cargos federais, entre eles, a maioria deles, cargos dos IFMAs e das universidades federais, o que compromete drasticamente o futuro educacional do país, mais ainda a nossa competitividade educacional e tecnológica no cenário mundial. E a outra questão são os investimentos em infraestrutura, porque nós todos, os senhores sabem, as senhoras sabem, em determinados momentos do ano, nós tínhamos municípios que ficavam completamente ilhados, de tal modo que eu me lembro que em 2015, para que se garantisse a vacinação em determinadas áreas, sobretudo de população indígena, foi preciso utilizar o serviço do GTA, porque as estradas não tinham como acessar por via terrestre determinados municípios do Maranhão. Então, a questão da infraestrutura é garantia de mobilidade de pessoas, mobilidade de negócios. Cito esses 3 exemplos, porque nós não iremos enfrentar desigualdade no nosso país sem uma visão de curto prazo e sem uma visão de longo prazo. Para isso, a gente precisa governar e a gente precisa legislar para além dos interesses eleitorais imediatos, olhando exatamente para o impacto que vai ter do ponto de vista das gerações futuras. Por exemplo, todos os investimentos que são feitos hoje na área de educação, eles não têm impacto imediato, eles têm impacto geracional. Mas nenhum país do mundo mudou a realidade de desigualdade extrema. A exemplo do Japão, a exemplo da China, a exemplo da Alemanha pós-guerra, sem investimentos estratégicos na área de educação e investimentos em ciência e tecnologia. Então, nesse sentido, eu diria que o papel que joga a CNBB, de lançar essa campanha, como já foi citado aqui pelos representantes da Igreja Católica, é, sobretudo, um apelo às consciências dos legisladores, dos gestores públicos e do cidadão e da cidadã, para que todos nós nos empenhemos em construir políticas públicas que tenham a marca da inclusão, a marca do enfrentamento das desigualdades, com controle social e com participação popular. E me parece que, nesse ponto de vista, a campanha da Fraternidade expressa muito bem aquilo que é a marca do pontificado do Papa Francisco, que resgata em seu pontificado a mensagem de Medellín de Puebla, que é da opção preferencial pelos pobres, e, desse modo, reafirma o que de melhor expressa o Concílio Vaticano II e o legado de João XXIII. Muito obrigado. Obrigado, Chico Gonçalves, que aqui representa a Secretaria de Direitos Humanos e o governador do Estado. Quero agradecer, mais uma vez, a presença de todos e de todas, e, não havendo mais o que tratar, declaro encerrada a presente sessão especial.